Não vai mudar nada essa PEC pros 40 milhões de informais, porque eles são informais. A gente vai aumentar a informalidade. A pessoa vai continuar trabalhando na escala 6x1 sem carteira assinada. Se de fato eles quisessem acabar por lei com a escala 6x1, não tinha PEC, bastaria um projeto de lei. Só é PEC porque eles querem ficar o ano todo arrastando uma discussão na CCJ em comissão especial para fazer palanque político. A Câmara agora tá debruçada sobre o fim da escala 6x1, né? Que o presidente Hugo, inclusive, já sinalizou que a intenção é votar até maio. Como que o senhor avalia essa pauta? O senhor é a favor dessa redução de jornada? O senhor acredita nesse prazo que ele deu até maio para votar essa matéria, que é uma PEC, né? A gente sabe que precisa de um quórum maior para aprovar em 2 turnos. Bom, primeiro, eu acho que assim, ninguém é a favor de escala 6x1. Né? Não é bom, e eu já trabalhei na escala 6x1, foi o meu primeiro emprego, e aliás, essa PEC não mudaria em nada meu primeiro emprego, porque foi informal. E esse é um dos aspectos que eu bato no populismo e na demagogia dessa PEC, porque tem 40 milhões de informais. Não vai mudar nada essa PEC para os 40 milhões de informais, porque eles são informais. A gente vai aumentar a informalidade. A pessoa vai continuar trabalhando na escala 6x1 sem carteira assinada. Então, esse é o primeiro aspecto populista e demagógico. Segundo, se de fato eles quisessem acabar por lei com a escala 6x1, não tinha PEC, tinha lei. Porque não existe nenhuma limitação para redução de jornada na Constituição, existe limitação para aumento de jornada. Então, bastaria um projeto de lei. Só é PEC porque eles não querem votar. Só é PEC porque eles querem ficar o ano todo arrastando uma discussão na CCJ em comissão especial para fazer palanque político. Ninguém quer acabar com isso. E outro ponto, a gente já teve uma experiência de PEC que dizia que ia garantir direitos, que dizia que ia acabar com carga exaustiva, que é a PEC das domésticas. Há 10 anos. A promessa do governo Dilma é, não, agora a doméstica vai ter direito, agora a doméstica vai receber mais, agora a doméstica vai trabalhar menos. O que aconteceu? Aumentou a informalidade. Ninguém contrata mais doméstico e todo mundo contrata diarista, para não ter vínculo de emprego. Inclusive, teve um debate muito bom sobre escala 6x1 do Arthur Duval com o deputado Alfredinho, né? Em que o deputado Alfredinho estava defendendo o fim da escala 6x1 e etc. E aí, incidentalmente, ele citou, olha, tem uma moça lá que faz a faxina 2 vezes por semana lá em casa, não sou eu que limpo, né? Aí o Arthur perguntou, mas ela tem carteira assinada? Ele, não. O diarista falou, então, você mesmo que está dizendo que defende o fim da escala 6x1, que defende o vínculo empregatício, não contrata a sua diarista, porque você não quer que tenha vínculo empregatício. Então, assim, é isso que vai acontecer. Se a gente quer acabar com a escala 6x1, a gente precisa ter aumento de produtividade, a gente precisa ter corte de gasto, a gente precisa ter fim de emenda parlamentar para investir em infraestrutura, a gente precisa ter fim de super salários. Agora, ninguém quer enfrentar o Ministério Público, ninguém quer enfrentar o Judiciário, ninguém quer enfrentar o Congresso Nacional, ninguém quer enfrentar os interesses do Centrão. Aí é fácil fazer o discurso demagógico e populista. Agora, quando é que a gente vai investir em infraestrutura? Quando é que a gente vai ter corte de tributação para ter um patamar minimamente decente em comparação com os nossos pares, com os países em desenvolvimento, que a gente, assim, tá tomando uma lavada, assim, tomando um pau dos outros países. A gente está crescendo muito menos e não é de hoje, são os últimos 40 anos. A gente ficou muito para trás mesmo, seja do Paraguai, seja do Uruguai, seja do Chile, seja do Sudeste Asiático, principalmente. Então, enquanto a gente continuar com esse debate vazio, que não vai levar a nada, é só ganho de votos, assim. Da mesma maneira que a família Bolsonaro usou a anistia para manter um debate demagógico vivo, né, vendendo a falsa promessa para as pessoas, ou de que o Bolsonaro ia ser solto e poderia disputar as eleições, durante quanto tempo eles repetiram? Nosso candidato é Jair Bolsonaro. E todo mundo sabia e todo mundo falava nos bastidores, e vocês sabem disso, que não tinha a menor chance de acontecer. Né? Enquanto os bolsonaristas defendiam a anistia, por exemplo, no Senado, eles votaram no Davi Alcolumbre, que dizia em campanha que a possibilidade de votar anistia é 0. Então, a escala 6x1 está para os esquerdistas, como a anistia está para os bolsonaristas. O senhor expôs uma série de problemas aqui, e todos eles envolvem essa palavra, né, que é o Centrão. O senhor Nem todos, né? Ministério Público e Judiciário não envolve o Centrão. Esse talvez não, mas a maioria deles, uma parte importante deles, envolve o Centrão. O senhor é de um partido do Centrão, está saindo agora pro Missão, não por vontade ideológica, mas por alguma coisa mais pragmática, que o senhor se filiou ao DEM e depois à União Brasil. Mas existe essa questão, porque o senhor fala assim, olha, a gente precisa cortar gastos, a gente não adianta simplesmente cortar impostos, precisa cortar gastos. Mas o Centrão tem um apetite por gastos. E a gente chegou à conclusão também aqui de que, do jeito que está a nossa Constituição, o Centrão ainda vai ser maioria por um tempo, por causa do modelo eleitoral que a gente tem.
vocês estão com vários candidatos ao governo do Estado e um candidato à presidência da República. Como que vai ser essa relação com o Centrão, no caso de vocês conseguirem esses cargos executivos? Com essa vontade que vocês têm de cortar gastos, com essa vontade que vocês têm de mudar o sistema eleitoral, com essa vontade que vocês têm de fazer uma série de mudanças que vai diretamente na jugular do Centrão. Aproveitando que o símbolo de vocês é uma onça. Vai ser uma relação conflituosa, né? E eu nem digo que o Centrão tem Você falou bem, né? Que o Centrão tem um apetite por gastos. Não é só que tem um apetite. O Centrão é um obeso mórbido que anda de maca em relação ao orçamento público, do tanto que ele engole o orçamento público. E agora, para a pauta de segurança pública, por exemplo, a gente não precisaria fazer nenhuma força com o Centrão para aprovar. Isso não mexe em nada com seus interesses, né, de orçamento. E vai ser a nossa principal pauta. E eu digo isso porque eu sou um deputado, né? Em 513, enfrentando o Centrão, e o Centrão sabe, né? Não é segredo para ninguém, né? Eu faço discursos escondidos na frente da TV Câmara e na tribuna, né? Falando, inclusive, sobre super salários aprovados agora, orçamento secreto e por aí vai. E ainda assim, com esse desgaste, com esse ataque, eu aprovo um projeto de aumento de pena para furto, roubo e receptação. Eu não sou presidente da República, não sou líder de bancada, eu sou um deputado. E, ao mesmo tempo, também aprovei o projeto de prisão preventiva obrigatória para o sujeito que é preso em flagrante cometendo crimes graves. Isso com o governo votando contra. O governo que tem a caneta na mão com um discurso contra, com um discurso abolicionista, com um discurso de afrouxamento de leis penais, com um discurso de ressocialização. Com o presidente da República tendo um discurso contrário, assim, eu digo para você que o governo Renan Santos não vai precisar liberar um centavo de emenda parlamentar para aprovar a agenda de segurança pública, porque vai ser popular e vai dar votos aos parlamentares que votarem. E eu acho que trabalhar com exposição de nomes de deputados, que é uma coisa que a gente faz desde a época do impeachment até hoje, como o canhão da presidência da República, é algo que funciona, porque não tem nada que interesse mais ao Centrão do que se reeleger. E se a sua eleição está em risco porque você vai votar uma pauta tão impopular ou porque você vai deixar de votar uma pauta tão popular, coloca a eleição dele em risco. Vou te dar 2 exemplos. É custoso e é difícil para o Centrão votar contra super salários de juízes e de promotores, porque muitos deles estão enrolados na justiça. Mas, né, eles estarem enrolados na justiça seria ainda pior se eles perdessem o poder, perdessem o mandato, perdendo a eleição. Daí, eu expor todas as semanas quem não tinha assinado a minha PEC antiprivilégio, fez com que eu tivesse 171 assinaturas, inclusive de deputado do Centrão. Ao mesmo tempo, não interessa ao Centrão limitar o orçamento do parlamento, pelo contrário, né? Agora eles estão aumentando com o super salário de 77 mil. Eu nunca coletei assinaturas tão rápido do que agora para minha PEC de limitar o IPVA a 1% do valor do carro e calcular com base no peso do carro, como acontece nos Estados Unidos, compensando, né, essa renúncia de receita com um corte de gasto nos parlamentos e com a limitação de gastos com publicidade. Eu comecei a coletar assinaturas faz 2 semanas, já estou com 110, preciso de 171. Então, é possível, com pressão popular, mostrando e expondo os nomes dos parlamentares e mostrando que as suas eleições estão em risco, caso eles não votem aquela matéria, levar a sua agenda em frente. Então, mas eu não vou mentir para você e falar que a gente vai ter a melhor relação do mundo. Carol, uma última pergunta, então, para encerrar, porque o Movimento Brasil Livre foi um dos precursores dos grandes atos de rua que a gente teve ao longo da última década. E o senhor, especificamente, foi um dos organizadores de uma caminhada que foi feita aqui para Brasília, né? E agora, esse ano, a gente teve uma outra caminhada aqui para Brasília. Eu queria perguntar para o senhor, que foi pelo Nicolas Ferreira, primeiro, como que o senhor viu essa caminhada do Nicolas? E 2, como que você vê, o senhor falou de pressão popular, como que o senhor vê os movimentos de rua hoje, uma década depois dos movimentos pelo impeachment da presidente Dilma Rousseff? Eles perderam força? A pressão popular nesse esquema, por exemplo, de uma caminhada ou de uma manifestação ainda funciona? O MBL pode tentar fazer isso em futuros, dependendo das pautas, ou não? Hoje, isso depois de 2016, né? A gente teve 2013, depois de 2016, arrefeceu, e é uma caminhada muito mais política que a gente viu agora do que efetivamente popular. Bom, comparado com a marcha que a gente fez de São Paulo até Brasília, o Nicolas fez um passeio no parque, né? Ele fez né, o cardio dele ali e colocou em dia, só.
Agora, grandes efeitos políticos, porque é a caminhada pelo quê? Pela liberdade do Bolsonaro. Beleza, chegou lá, sim, o Supremo não poderia se importar menos com essa caminhada, né? Acho que foi para criar um fato político, até para ele não se manifestar sobre candidatura de Flávio Bolsonaro, né? Até para ele não se manifestar sobre conflitos que estão acontecendo dentro do próprio bolsonarismo. Recentemente até saiu na imprensa, não sei se é verdade, mas imagino que sim, dele sinalizar que até sairia do PL se não pudesse definir os nomes que vão ser colocados na chapa, né? E imagino que isso vai causar um pouco de incômodo em relação ao Valdemar. E também esvazia o poder da família Bolsonaro, porque todos os bolsonaristas deixam de estar no mesmo partido e isso enfraquece o poder do bolsonarismo dentro do partido, que já não é grandes coisa, considerando o comando do Valdemar. E a nossa caminhada terminou no impeachment da Dilma, né? Então, acho que não tem paralelo. Na época foi bastante criticada justamente por gente ligada ao hoje bolsonarismo, né? Sim, que não sim. daria nada, que seria... Exato, Olavo de Carvalho, que era eu lembrei exatamente do Olavo de Carvalho. dos idealistas ali, Ele falava, bateu bastante em vocês não vai na dar em ocasião. nada, manifestação não vai adiantar, não vai ter impeachment, acabou, teve, né? E a tese do Olavo foi derrotada. E sobre grandes manifestações... Primeiro, na magnitude das manifestações do impeachment, é natural que não tenham novas manifestações, porque foram as maiores da história do país, né? A última vez que a gente teve manifestações, não foram nem tão grandes, foram menores, mas, digamos assim, de magnitude comparável, foram as diretas já. Então, precisa ter um momento histórico para ter tanta gente na rua, ou carnaval, né? Ou momento histórico ou carnaval. Mas é por outros objetivos. São por outros motivos. Mas... que você organizar manifestações, que a gente deve ter manifestações no futuro, é natural, né? Até para manter pautas vivas, como a gente tem feito em relação ao Banco Master. Que existe um grande esforço de vários setores da classe política e do judiciário para abafar, e a gente tem feito o máximo para manter esse tema vivo, seja em rede social, seja organizando manifestação, que também alimenta rede social e mostra que nós estamos fazendo algo físico em relação a isso, além de político e além de midiático. Então, sem dúvida nenhuma, deve ter novas manifestações, mas é muito difícil você ter um novo momento histórico, pelo menos nas próximas décadas, que se compare a colocar... não foi nem lotar a Paulista, foi lotar a Paulista e ainda pegar outras vias ali que cruzavam ali, né? Então, é isso. Devemos ter novas manifestações, mas não na mesma magnitude. Em termos de influência, né? Por exemplo, no parlamento, hoje essa influência está bem menor, né, dessas manifestações. Ah, sim, né? Porque mesmo que a última vez que teve esse tamanho de influência fez derrubar o presidente da República quando nem a oposição queria, né? O Aécio batia na gente porque ele dizia que tinha que deixar Dilma sangrar. A gente falou, olha... os tucanos não são esses gênios da política, né? Porque eles estão apanhando do PT já há quase 2 décadas. E da última vez que alguém falou em deixar o PT sangrar foi no Mensalão, e foi o Fernando Henrique. E aí o PT ganhou 3 eleições depois disso, né? Então acho que a gente... né? Eu tinha 19 anos de idade, mas eu já estava entendendo um pouco mais da dinâmica da política do que um senador da República que disputou a eleição cenário, presidencial. Né, que estava surgindo, né? Ali pós-2013. Né? Exatamente. Então não vai ter o mesmo nível de pressão, mas assim, deveria ter, né? Na minha avaliação, você ter a aprovação de um negócio como a PEC da blindagem, ou de super salário para servidor do Legislativo, ou várias outras coisas, ou repasse de R$1 milhão para a escola de samba, né? Que a gente ingressou com a ação do TSE e agora a própria AGU está recomendando, olha, governo Lula, não mande nenhum ministro, que a gente vai ser condenado no TSE. O próprio governo está admitindo o caráter eleitoral do desfile de escola de samba. Todos esses escândalos, na minha avaliação, era razão para parar o país, né? Eu evito fazer paralelos com o Japão porque eu fico muito triste, né? E um pouco anestesiado e desanimado, porque lá o ministro da Agricultura falou, a inflação no arroz não é o problema, né? Com outras palavras, mas ele falou, a inflação no arroz não é outro problema. A pressão social foi tamanha que ele pediu desculpas, se curvou em rede nacional e renunciou ao cargo. Porque ele disse uma frase de que inflação no arroz não é problema. No Brasil, imagina, no Brasil a gente rouba, né? A Flor de Lis matou e teve todo o processo para ela ser caçada, né? Tem o repasse de escola de samba, tem gasto de bilhões de reais com viagem internacional sem nenhum resultado. Eu tive uma resposta, vou te passar com exclusividade aqui. Eu tive uma resposta de um requerimento de informação que eu fiz
para o Itamaraty sobre a missão nas Nações Unidas, né? E os gastos com moradia nas Nações Unidas. O Itamaraty gastou em um ano 15 milhões de reais com a moradia de 30 diplomatas. 30 diplomatas custaram 15 milhões de reais só de moradia. Eu não estou incluindo salário, eu não estou incluindo alimentação, não estou incluindo nada. Gente, em qualquer país civilizado, e não o reino da barbárie que a gente vive no Brasil, assim, tinha caído o ministro, todos os 30 tinham sido demitidos, assim, era o apocalipse. Mas, infelizmente, a gente não está num país sério, a gente está num país que o Toffoli, que tem irmãos, sócios de resort ligados ao Banco Master, conduzindo o inquérito do Banco Master. Que o ministro da Casa Civil tem uma relação umbilical com o Vorcaro e com o sócio do Vorcaro, e ele continua sendo ministro da Casa Civil e ninguém fala nada. Então, assim, era motivo, né, de estar entupido o gramado, né, da frente do Congresso Nacional e a Praça dos Três Poderes de gente. Mas, como o brasileiro está acostumado a aceitar coisas passivamente, e é o histórico que a gente tem, né? Raízes do Brasil, Casa Grande e Senzala, é o homem cordial, é aquele cara que, né? Pô, eu te convido para ir na minha casa. Você vai dizer não? Não. Você vai falar, pô, vamos lá, vamos marcar, né? Quando na realidade é um não. E quando o meu próprio convite é um não convite. Mas como a gente não tá, né, acostumado a receber não, a falar coisas diretamente e a enfrentar e dizer diretamente aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente defende, é tudo... Eu nunca recebi um não de ninguém aqui no Congresso Nacional. Pô, quando eu pedi voto para a presidência da Câmara, quando eu disputei contra o Arthur Lira, eu tive 2. Pô, outros 30 falaram que foi o segundo voto. Eu não sei até hoje quem foi o segundo, eu sei que um é meu. Agora, quem é o segundo? Então, assim, é isso que a gente vive no Brasil, não só no Congresso Nacional. E o patrimonialismo também, que é um problema enraizado que gera o centrão. Por quê? A classe política acredita que o poder e que a coisa pública é dela, né? Se eu venci uma eleição, o dinheiro público é meu, o gabinete é minha propriedade, tanto que no regimento você passa o gabinete pro seu filho, né? É hereditário até, como se fosse uma capitania. Então o político acredita que o poder é dele. Só que o problema é que o eleitor também acredita que o poder é do político, que não é uma delegação, né? E aí ele quando ele recebe um show pago com emenda parlamentar, ele acha que ele está recebendo um favor. Ele acha que o político é um milionário, está tirando o dinheiro do próprio bolso e pagando o show por uma benesse, por uma liberalidade dele. Então,